SPM está de volta para falar com Newton Gurman sobre a mistura direção e volante. Nossa repórter, Juliana Cândido, entrevistou alguns paulistanos para saber o que eles pensam sobre a tolerância zero da lei seca. Você acha que a lei seca poderia ser mais branda ou a tolerância zero deve ser mantida? Eu acho que essa lei seca, ela poderia ser um pouquinho mais branda, tá? Por quê? Porque eu não acho justo que você saia à noite, por exemplo, para comemorar um aniversário de casamento ou uma comemoração de aniversário de alguém, tome uma taça de vinho e seja punido por isso. Tem nada a ver, porque a gente sempre dá um jeitinho de burlar a lei. Se o guarda está na esquina, a gente passa na rua de trás. Então, acho que deveria haver mais educação da parte dos pais em casa, para as pessoas, quando crescerem, saber o que é beber, pegar um carro e sair dirigindo. Eu acho que a lei seca tem ajudado, sim, a diminuir os acidentes. Ainda mais aqui nessa rua, que alguns anos atrás teve um caso meio famoso, que uma moça capotou o carro e atropelou um menino que está saindo de uma festa. Eu acho que é uma coisa necessária, apesar de esse tipo de controle ser sempre meio violento de alguma maneira, mas... E para você, Newton, você acha que depois dessa mudança de 2012, que efetivou realmente a tolerância zero, você acha que está funcionando? Você acha que mudou alguma coisa? A primeira coisa que a gente tem que falar é que essa expressão tolerância zero, ela é mentirosa, ela é enganosa, é uma propaganda enganosa. Porque a tolerância zero só é concebida para infração administrativa, ou seja, para multar e caçar a carta durante o primeiro ano. Que foi o que aconteceu, né? Para crime, continuou o 0,6. E o que é importante discutir é que se é 0,1, 0,6 ou 1,0, tanto faz. Se a pessoa não fizer o sangue e o bafômetro, do jeito que a lei está redigida hoje, ela não vai responder criminalmente. E aí, aos assassinos que vão na TV e a gente vê que nada acontece, eles vão estar alimentando essa cultura da impunidade. Então, na verdade, por que a gente tentou passar o nosso projeto de lei de ser tolerância zero? Porque qualquer médico, sem a necessidade de bafômetro ou sangue, ele pode atestar se a pessoa ingeriu alguma bebida ou alguma substância que tirasse o poder de discernimento. Por teste motor, eles fazem aqueles testes para ver. E seria suficiente para dar ensejo a um processo crime. Infelizmente, nem isso passou. O nosso projeto, ele levou anos até a Keiko colocar ele no Congresso, aí ele ficou em discussão na comissão viária, houve uma audiência pública no ano passado, em maio do ano passado, e agora o Hugo Leal, que foi o mesmo deputado que fez a dita lei seca de 2008, que se mostrou um tanto quanto úmida, né? Ele era o relator e fez um substitutivo ao nosso projeto. Na prática, a única coisa que ele manteve é para acabar essa discussão se o homicídio é culposo ou doloso, a gente tem uma proposição de criar o culposo de trânsito, onde se pede uma pena de 5 a 8 anos. E por que isso? Porque quando o assassino é indiciado por homicídio culposo, o máximo de pena é 4 anos. E isso é automaticamente substituído por serviço comunitário ou cesta básica. E a gente entende que por alguém que tirou a vida de alguém é muito pouco. É um absurdo, né? Muito pouco para alguém que fez o que fez. Então a gente acha assim que mesmo quando o nosso projeto ainda falta ele ir para plenário, ele ir para o Senado, ele ir para a homologação presidencial, nós vamos estar subindo mais um degrau. E é de degrau em degrau que a gente vai chegar a uma lei em que obriga as pessoas a pensar no próximo. Porque é essa a grande questão, a questão de cidadania. Quando eu vejo depoimentos de pessoas que vocês entrevistaram, dizendo, eu acho que tinha que ser mais flexível, que se eu vou numa festa... Imagine que alguém que foi numa festa, bebeu e na saída matou teu filho. Isso é inadmissível, por um prazer tão rápido, você não pode se permitir, ok, quer comemorar, vai, volta de ônibus, de táxi. O nosso movimento propôs na Prefeitura de São Paulo a questão de ter transporte durante a madrugada para quem bebe, tenha uma alternativa de volta que não seja o táxi que é caro. Conseguimos ônibus 24 horas. Quer dizer, a gente tem que buscar alternativas onde o ser humano, o próximo, seja respeitado. Não pode passar por cima disso. Como a gente viu, que teve muita gente como a gente mostrou, que não concorda com a tolerância zero, ou se concorda em parte. Você acha que pode ser feito para conscientizar mais a população
Que medidas podem ser tomadas? Então, na verdade, a gente acha o seguinte, que essas pessoas que deram essa opinião, elas têm muito pouca informação. É uma alienação, na verdade, né? E por quê? Porque existe, inclusive, uma postura da própria imprensa errônea, que a gente vive combatendo. Então, por exemplo, várias vezes eu sou chamado a noticiários quando tem alguma desgraça, quando tem algum crime desses que causam polêmica, e o jornalista começa a matéria dizendo assim, o Mustang matou o motoqueiro. O Mustang não mata. Quem mata é motorista que está alcoolizado, em excesso de velocidade, falando no celular ou na contramão, enfim, que não respeita as normas de trânsito. Quem morre não é o motoqueiro, é um ser humano. Então, a gente acha o seguinte, claro, educação é fundamental, conscientização é fundamental, mas se a gente tiver uma fiscalização mais eficiente, se a gente tiver uma punição mais exemplar, a hora que a imprensa começar a noticiar que a assassina que matou meu sobrinho, o assassino que matou a mãe ou irmã do Rafael, foram condenados e vão ficar presos, e veja, se forem condenados a 6 anos, ficam no regime fechado por 10 meses, depois tem progressão de pena, mas que fiquem 1 semana. Que mas aprendam, que a gente pelo menos, né? noticie a sociedade. Isto não é uma postura aceitável, vai ser repreendida. Aí a gente acha que a conscientização, a gente sempre fala, quando não é pelo amor, vai ser pela dor. Newton, muito obrigada pela sua participação. Agora a gente encerra o Planeta SPM. Muito obrigada pela audiência e agora esperem pela próxima edição do Planeta SPM.